Shalom, shalom, paz do Senhor, louvado seja o nome do Senhor Jesus, glória a Deus. Estamos na igreja, e eu quero compartilhar com todos vocês que vão assistir esse vídeo uma reflexão, uma pequena reflexão da palavra de Deus. Eu sei que serão poucos que vão ficar aqui nessa transmissão. Hoje é todo mundo comemorando no Dia dos Namorados, mas eu estou aqui na igreja, olha só. Estou aqui na igreja. E essa semana nós estivemos fazendo uma série de palavras com um tema: propósito maior do que o processo. Célia Neres, minha amiga, nobre amiga Célia Neres, já está aqui participando. Bem-vinda. Algumas outras pessoas já estão chegando e eu quero compartilhar uma palavra rápida. Essa palavra que Deus colocou no meu coração hoje, mas segura o coração, que é algo muito forte da parte de Deus. Pastor Alex, a Célia está dizendo que a igreja está ficando linda. Tá mesmo. Vou mostrar só um pouquinho para vocês verem aí como que está o altar da nossa igreja. Estamos trabalhando diuturnamente. Vou mostrar só um pouquinho. Olha só. E eu estou aqui. Eu estou aqui todos os dias. Vamos lá? Vamos para a palavra? Quem tem Bíblia aí, abre ela. Vamos para a palavra. Hoje eu quero trazer-vos uma palavra que Deus vem falando comigo há muito tempo mesmo. Já preguei várias vezes essa passagem e eu quero mais uma vez compartilhar com todos vocês. Mateus capítulo 14. A palavra diz assim: amo você, meu amigo, meu companheiro, meu paizão. Tenho apreço por você também, Alex. Apreço e admiração pela sua jornada, que Deus tem trabalhado com você. Isabel, irmã Isabel, eu fico muito honrado quando alguém coloca meu pastor. Obrigado pelo carinho, obrigado mesmo. Mateus 14, versículo de número 22. Eu vou trabalhar com vocês um pouquinho só nesses textos agora, que se segue a partir do 22. E o tema eu fiz no Instagram essa semana toda. E tenho até um canal no YouTube agora. E o tema é propósito maior do que o processo. Ok? Quando nós falamos de propósito, isso nos anima. Isso nos traz conforto, nos traz alegria. Principalmente quando o propósito vem da parte de Deus, quando nós temos a certeza que o propósito vem da parte de Deus. O que chama atenção é o processo. Na verdade, se Deus falasse conosco apenas do propósito, Ele fala apenas do propósito, mas se Ele falasse do processo, muitos não aceitariam. Muitos não aceitariam. O propósito, muitas das vezes, ele traz uma certa gratificação no nosso coração, mas se nós formos olhar para o processo, nós vamos entender que não é pela facilidade. Nesse texto que nós vamos ler, que nós vamos acompanhar, na segunda-feira eu falei sobre processo, se eu não me engano, propósito na vida de Moisés. Se não me lembro.
propósito na vida de Moisés. Na terça, eu falei sobre o propósito na vida de José. Na quarta, eu falei sobre o propósito e processo na vida de Jó. E hoje eu quero falar do propósito e processo nas nossas vidas, através desse texto. Esse texto fala quando Jesus despede a multidão e a leitura vai dizer assim: logo Jesus compelou os seus discípulos a entrar no barco e passar adiante dele para um outro lado enquanto despedia a multidão. Essa palavra compelir é motivar e também é obrigar. Uma vez que Jesus está dizendo assim: vocês entram no barco porque eu não estarei com vocês. O propósito era atravessar. Júlio César, lá de Gabriel Simões. Ô Júlio, tá bom? Deus abençoe você, meu amigo. O propósito era atravessar de um lado para o outro. Mas aqui eu vejo que Jesus está motivando, até mesmo obrigando os discípulos, porque ele está dizendo para os discípulos que não iriam entrar no barco, que não iriam entrar no barco. E o que me chama a atenção na nossa vida é que debaixo de um propósito nós pode até nos sentirmos obrigados, mas essa obrigação nos traz segurança. Essa obrigação nos traz proteção. E devemos entender isso, devemos compreender isso nas nossas vidas. Embora nós queremos que seja tudo perfeito, perfect, mas não é tudo perfeito. Existem os altos e baixos da vida. E quando Jesus manda os discípulos a ir, eu enxergo dessa maneira. Eles olhando para Jesus e a caminhada deles começa a se desenvolver por mar, pelo aquele caminho, e Jesus ficando, porque a Bíblia vai dizer que Jesus vai ficar. E Jesus começa, e o barco começa a andar, começa a navegar. E muitas das vezes o processo na nossa vida, nós achamos que estamos sozinhos. Dá uma impressão que Jesus falou assim: olha, continua a sua caminhada aí. Mas não é bem assim, irmãos. Todo o processo, debaixo de um propósito de Deus, Deus está presente, a onipresença de Deus. Pastora Lilian, olha lá, Sinop. Deus abençoe, pastor. Está debaixo de um propósito. Se o processo na nossa vida está debaixo de um propósito de Deus, nós temos a presença de Deus de todas as formas. Quando Jesus obriga os discípulos, vamos usar a palavra obrigação, a entrar no barco, a transpor de um lado para o outro, os discípulos não sabiam o processo que eles iam passar, não conheciam a idade daquela noite, daquele momento. Mas uma coisa é certa: Jesus jamais iria abandoná-los. Olha só a palavra: despedida a multidão, ele subiu para o monte para orar, e vindo à noite ele estava ali sozinho, porém o barco já no meio do mar, agitado pelas ondas. Irmãos, o processo na nossa vida muitas das vezes traz agitação, balança, nos sacode. E aquele barco agitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Esse vento contrário tem um som da nossa vida que tudo que a gente vai fazer não dá certo, tudo que nós estamos querendo fazer não está dando certo. Mas eu tenho uma palavra profética para você nesta noite. O que faz dar certo é você estar debaixo do propósito. É o momento que você está debaixo do propósito de Deus, e o propósito de Deus te encaminha para as coisas darem certo. É apenas perseverar. Eu entendo, eu compreendo que muitas das vezes nós estamos dentro de uma pressão, vivemos dentro de uma pressão,
mas essa pressão que nós estamos vivendo nos dá poder de resiliência, poder de suportar, poder de aguentar e entender que logo mais, daqui a pouco, o propósito de Deus vai se cumprir na minha vida e vai se cumprir na sua vida, vai se cumprir na nossa história, vai se cumprir na nossa caminhada. Quando o barco está no caminho, mas está sendo açoitado, atacado, a Bíblia diz que a quarta vigília de madrugada, a Bíblia vai dizer que Jesus foi de encontro com eles. Olha só, olhem, entendam, se Jesus falar assim: olha, discípulos, entra no barco, vocês vão transpor de um lado para o outro, só tem que vocês vão deparar com vento, tempestade, o barco vai ser atacado, vai ser balançado. Os discípulos dizem: não vamos esperar. Mas o poder da obediência, o poder de obedecer, o poder de ouvir Jesus e entrar naquele barco, subir naquele barco, mesmo compelido, mesmo, vamos pegar a tradução da língua portuguesa, motivado, obrigado, eles entram no barco. O poder da obediência faz com que Jesus se responsabiliza pela passagem deles. Há uma responsabilidade de Deus sobre as nossas vidas quando nós estamos debaixo de obediência e obedecer debaixo de um propósito. Eu vi uma frase hoje muito forte dizendo que a coragem determina, a coragem mostra onde nós devemos chegar, onde nós iremos chegar. Tem muitas pessoas, pelo medo, pela dificuldade, não conseguem levantar os pés, não conseguem caminhar. E a minha fé, a sua fé faz com que nós levantamos nossos pés, acreditamos nas promessas, acreditamos no propósito e chegamos até onde Jesus quer que nós chegamos. O propósito dele, a vontade dele. Tempestade na vida nós temos, dificuldade na vida nós temos, mas entenda, pode até ter vento contrário, pode até ter problema, é processo, e processo faz com que eu seja melhor, que você seja melhor, que nós sejamos melhor. E quando nós passamos pelo processo, alguém vai olhar e ver o resultado, não o resultado somente pela minha vida, mas para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu não sei quantas lágrimas que você já derramou, eu não sei quantas lutas que você já passou. Eu só sei de uma coisa, eu tenho certeza que esse processo está debaixo do propósito de Deus, e o propósito de Deus é maior na sua vida. O salmista escreve: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E essa alegria vai chegar na tua história, vai chegar para você. E quando os discípulos estão sendo atacados pelas ondas, sendo movimentados pelas ondas dentro de um barco, olha só o versículo de número 25: Jesus foi até eles andando sobre o mar. Sabe quando eu entendo isso? Que Deus tem um meio de chegar até mim. Eu sei que Deus tem uma maneira de se aproximar das minhas dificuldades. Os discípulos estão ali sendo atacados, mas Jesus vai ter com eles. Quem sabe hoje, quem sabe agora. O glória, Jesus está caminhando em sua direção, porque está vendo a sua dificuldade para te socorrer, para trazer a solução para o problema, para trazer a solução para a sua vida. Deixa eu profetizar para você, você que é líder, você que tem uma chamada, você que está debaixo de um propósito, baixa a cabeça não, desiste não, porque Deus está caminhando para o propósito que Ele mesmo criou para você, estabeleceu para você. Aí alguém fala assim: pastor, meu barco está sendo atacado, minha vida financeira, minha vida sentimental, de todos os aspectos, social. Eu quero profetizar, Jesus está caminhando em sua direção. Olha o versículo: Jesus foi até eles, chegou até eles, e ele chegou da maneira, glória a Deus, surpreendente. Lembra-se que lá atrás ele falou assim: entram, sobe no barco, transpõe de um lado para o outro. Vai haver um processo, vai haver uma dificuldade. Jesus está dizendo assim: vai passar, mas eu estarei com vocês, eu chegarei com vocês. Olha, glória a Deus, Jesus está com você.
Jesus vai se manifestar na tua vida. E ele andando sobre as águas, os discípulos estão lá dentro. E quando eles enxergam Jesus, quando eles conseguem ver Jesus andando sobre o mar, perturbam-se. Olha a palavra, perturbam-se, dizendo: é um espírito, e gritaram com medo. Em outra tradução dizendo: é um fantasma. Tem hora que as nossas dificuldades são tão grandes que nós não enxergamos perfeitamente. Há uma escama, uma cortina nos nossos olhos, e nós não conseguimos ver Jesus da maneira que ele tem que ser visto. E não conseguimos enxergar da maneira que ele deve ser visto. E os discípulos agora dizendo a palavra que eles perturbam-se. Essa palavra perturbam-se diz assim: eles tiraram a paz dele, porque além de ser atacado pelas ondas, além de ser agitado pelo vento contrário, agora encontram um problema de algo andando sobre a água, andando e não se afundava. Eu me emocionei agora, porque eles olham e veem essas duas dificuldades. Só tem que Jesus queria ser visto de outra maneira, de um outro jeito, mas eles estão vendo e se perturbando, porque há uma cortina, uma escama nos seus olhos, eles não conseguem ver. E eu quero profetizar nesta noite dizendo: abre os seus olhos e enxerga Jesus da maneira que ele deve ser visto. Como que ele deve ser visto, pastor? Ele deve ser visto como alguém que tem um propósito na sua vida, que ele tem um propósito na tua história, que ele tem um propósito na sua caminhada. Ele vai chegar até você, e quando ele chegar até você, ele vai mudar a sua situação. Perturbam-se, eu estou lendo a Bíblia, perturbam-se e gritam de medo. O medo faz as pessoas ter pavor, gritar. Gritam de medo, grito de medo, mas Jesus está ali. Você conhece a palavra, você já viveu essa palavra, você já viu alguém pregar essa palavra. Jesus de lá diz uma palavra para eles de imediatamente, imediato, rápido. Ele diz assim: tem de bom ânimo, sou eu, não tem mais. Sabe, eu vou traduzir para você. Debaixo de um propósito de Deus, nós vamos ouvir Deus, vamos ter condições de ouvir Deus com essas três palavras: tem bom ânimo, anima-te, vai dar tudo certo. Anima-te, anima-te, anima-te. Vou repetir: anima-te. Aí ele diz assim: tem bom ânimo, sou eu. Reconheça a Deus. O processo é doloroso, mas reconheça a Deus. Sabe esse reconhecimento de Deus, irmãos? É você dizer para alguém que está dizendo assim: coitadinho dele, está sofrendo, mas dentro de você está dizendo assim: eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus forte, um Deus poderoso, que esse processo não vai te matar, esse processo não vai te afundar, esse processo não vai deixar você para trás. Jesus está dizendo: tem bom ânimo, anima-te, não abaixa a cabeça, sou eu. Deus está dizendo assim: eu estou no propósito e vim te ajudar no processo. Eu vim estender as mãos no processo da vida. Outra palavra: não tem mais. Não tenha medo. Não fica com medo, mesmo que a adversidade, o problema é que não tenha medo. Agora eu quero adiantar que eu preciso encerrar essa palavra, essa reflexão. Ele diz assim: e dentro do barco um homem chamado Pedro. Eu quero chamar você a ter a atitude de Pedro. Pastor, que atitude é essa? Dentro do barco tem outros discípulos, mas Pedro vai agora dizer para Jesus: se é tu mesmo que está dizendo isso, que está falando isso, manda eu ir ter contigo, sobre as águas. Irmãos, tem coisa que Deus está esperando eu e você, tem experiência que Deus está esperando eu e você, tem momentos que Deus está dizendo assim: eu estou esperando você se pronunciar. Pedro está junto com os discípulos e é o único a dizer: se é tu mesmo, faz com que eu ande, que eu caminhe sobre as águas para ir ter contigo. Deixa eu trazer uma palavra para você. Deus reservou experiências extraordinárias na sua vida, mesmo no processo, mesmo na dificuldade, mesmo no problema. Há milagres que você vai fazer em nome de Jesus.
Pedro está no barco, mas ali tem alguns com ele. Eu tenho certeza que nós vivemos envolvidos, nós estamos cercados de pessoas pessimistas, nós estamos cercados de pessoas que querem nos amedrontar, nos ferir. Tem discípulo ali que vai olhar para Pedro: Pedro, você não pode sair, você tem que permanecer aqui pelo menos nós estamos seguros, aqui pelo menos nós não vamos afundar. Se você sair do barco, você vai afundar. Mas Pedro está dizendo e olhando para Jesus: eu quero ter experiência contigo, se tu está andando sobre as águas, eu também quero andar. Irmãos, Jesus está nos chamando em meio a um problema, em uma crise, olha só, uma crise social, uma crise política, uma crise de todas as formas, mundial. Deus está chamando, nos convocando para uma experiência com Ele. Pastor Elber Almeida, Deus abençoe o Brasil Novo, meu nobre amigo. Deus está nos chamando para ter uma experiência com Ele. Pedro não vai dar ouvidos, não vai ouvir os outros que estão dizendo: não saia, não saia. Mas quando ele coloca o seu primeiro pé, ou interpreto assim, e Deus me dá o direito disso, quando ele coloca-se o seu pé fora do barco, ele descobre que pode ficar por cima das águas. Ei, tem muita coisa que Deus está tentando fazer você fazer, para que você experimente o novo de Deus, uma nova história de Deus, uma nova caminhada com Deus. Esse processo que você está vivendo, Deus está dizendo: se tem experiência comigo, viva comigo, anda comigo. Aí sabe qual é a resposta de Jesus para Pedro? Você sabe qual é a resposta? Então pode vir, venha. E ele começa a andar, e quando ele começa a colocar o primeiro passo, alguém está no barco segurando a sua roupa, segurando ele, para não vai, mas quando ele coloca os pés fora do barco, quem está no barco descobre que ele está tendo uma experiência com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Oh, glória. Estou me segurando aqui para não falar línguas estranhas, porque eu experimentei algo de Deus, experimentei experiência de novo com Deus, eu experimentei algo de Deus, eu estou vivendo isso com Deus. Pastor, talvez você pergunte: pastor, o senhor não está tendo problema? Estou tendo dificuldades grandes, eu estou tendo problemas grandes, eu estou tentando num processo sobreviver, mas eu consigo enxergar Deus em todas as situações. Pedro olha e ouve Jesus: pode vir. Ele sai do barco, ele começa a dar os seus passos, e os passos que Pedro dá, ele dá andando sobre as águas. Quem sabe Deus está dizendo para você sair do barco, o barco onde todos estão amedrontados, o barco que todo mundo está olhando e está dizendo assim: a tempestade vai nos afundar, temos um fantasma pela frente, está como a Bíblia diz, que eles estão perturbados. Mas dentro desse barco, Jesus está dizendo assim: dá uma saidinha um pouquinho fora, para você experimentar o que eu estou reservando para você, que eu estou preparando para você, que eu estou colocando na sua vida. Pedro agora sai do barco e começa a dar o seu primeiro passo, começa a andar, e olha só como que as coisas é bem forte. Descendo Pedro do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. E quando o versículo de número 30: mas ele, vendo que o vento era forte, teve medo, e começando a submergir, clamou a Deus. Quando eu olho para os problemas, quando eu coloco o meu olhar no problema, na dificuldade, eu estou pegando o problema e colocando ele maior do que Deus. Eu estou colocando ele maior do que o Deus que eu sirvo, maior do que as minhas próprias convicções. Pedro olha para o vento, que era forte, forte mesmo. E a Bíblia vai dizer que quando ele muda o olhar, quando ele tira o olhar de Cristo e olha para o vento, ele teve medo. Eu quero ministrar na sua vida: mude o seu olhar. Não olhe mais para o problema. Pastor, o problema não está deixando eu tirar o meu olhar. Não tem problema não, ele vai continuar aí, mas olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Olha para Jesus. Porque se olhar para o problema vai levar com ele o medo. E quando ele levar o medo para você, o medo vai tentar invadir você, vai tentar entrar na sua vida. E como Pedro, ele olha e teve medo, ele começa a submergir, ele começa a afundar. Tem muitas pessoas que estão afundando, porque o processo da vida, o processo da sua caminhada, ele não olhou para o propósito, ele não está enxergando o propósito, ele está olhando o processo apenas, e ele começa a afundar. Hoje eu estou ministrando uma palavra de Deus sobre a sua vida: o processo não vai te
te afundar, o processo não vai te submergir, o processo não vai acabar com você. Deus vai tirar esse medo, vai te afastar esse medo. Você não precisa ter medo. Glória a Deus. Mas uma coisa é boa, eu quero compartilhar isso, pastor. De vez em quando eu tenho medo, pastor. De vez em quando eu sou cometido de medo, porque eu fico olhando. Mesmo se você tendo medo, eu quero te dar um conselho: faça igual Pedro fez. O que Pedro fez? Ele teve medo porque o vento era forte, ele olhou para o processo. Muitas vezes tira o meu olhar de Deus, mas quando ele vê que o vento era forte, ele estava com medo e ele começou a afundar. A Bíblia vai dizer, começando a submergir, ele clamou ao Senhor: salva-me. Oh, glória. Deus está falando com alguém nesta noite. Deus está falando. Quando você começar a submergir, levanta a sua voz, aumenta a sua voz, o timbre, os decibéis da sua voz, e grita para aquele que pode te socorrer. Não espera você afundar literalmente para você mudar, direcionar o seu olhar. Toma atitude. E a atitude minha, a atitude sua é esta: pedir socorro para aquele que pode nos socorrer, Jesus, o Filho de Deus. E quando ele grita, ele diz: Senhor, salva-me, salva-me. A Bíblia vai dizer: imediatamente. É agora. É agora. É agora. Imediatamente Jesus estendeu as mãos para socorrer Pedro. Meu Deus, que unção que eu estou sentindo. Eu estou da igreja, tem 2 pessoas aqui orando comigo. Que unção que eu estou sentindo aqui agora, porque eu vejo que Jesus vai estender as mãos para nos socorrer. Ele está estendendo as mãos para nos socorrer. A Bíblia diz que imediatamente Jesus estende a mão, segurou e falou com ele. Disse-lhe, falou com Pedro, foi Pedro ouvir. Muda o seu olhar, direciona o seu olhar. O processo da nossa vida, o processo da nossa caminhada, ele é pequeno, ele é processo pequeno diante de um propósito grande que Deus tem para nós. De um processo, o processo faz parte, e Deus está dizendo assim: olha, eu estou fazendo algo para te fazer melhor, para te conduzir melhor, para você viver melhor, mas o propósito de Deus é grande. Eu não sei quantas pessoas vão assistir esse vídeo, quantas estão assistindo, mas eu estou ministrando uma palavra profética. O propósito de Deus na tua vida é muito maior do que o processo. Muito maior. Quando ele está submergindo, quando ele está afundando e ele recebe o socorro de Jesus, Jesus pega na mão dele. Presta atenção nisso, atenta para isso. Quando ele saiu do barco, ele saiu sozinho. Quando ele saiu do barco, ele saiu ouvindo palavras de alguém dizendo: não vá, não vá, não vá, não vá. A trajetória do barco até Jesus acontece algo. Ele olha o vento, ele enxerga o vento, ele tem medo, ele começa a submergir. E alguém, agora Jesus, esse alguém pega na mão dele. E uma coisa é muito interessante: ele saiu sozinho do barco, mas ele vai voltar por mesmo barco que ele saiu, aonde alguns que estavam ali diziam para ele não sair. Ele vai voltar com Jesus segurando as suas mãos. Oh, glória. Alamagash, Elemegei, Gandagas, Surya, Lemegai, Oloegei, Andagaraba com Surya. Muitas pessoas olhar para você e vai te criticar de atitude sua, vai te condenar, vai te julgar. Mas da mesma maneira que Pedro voltou para o barco, você também voltará. E quando você voltar, alguém vai dizer: tem alguém com ele, está segurando a mão dele e ele está andando sobre as águas. E Jesus falou que nós faríamos milagres em maior do que ele. Deus tem um propósito na sua vida.
Deus tem um propósito na sua vida. Quando ele volta para o barco, eu acredito fielmente nisso, que ele contempla alguém que falou para ele não ir, para ele não se arriscar, mas ele volta com o barco. Se fosse eu estou dizendo, eu, João Bosco, eu iria para olhar para aqueles e dizer: não falei para vocês? Eu não disse para vocês? Olha quem está comigo, olha quem me trouxe de volta. Eu tive uma experiência na minha ida, eu comecei a afundar. Alguém que estava aqui no barco me viu afundar. Alguém que estava aqui no barco me viu submergir, mas ele estendeu as mãos para mim. Eu estou ministrando sobre a sua vida, as mãos de Deus estão estendidas para te abençoar. E quando ele chega no barco, oh glória, e quando eles entraram no barco, versículo número 32, quando eles entraram no barco, o vento cessou, o vento parou. Sabe, pastor, como que o senhor vai encerrar tudo isso? Eu vou dizer uma coisa: o propósito de Deus na minha vida e na sua vida pode até desencadear um processo muito doloroso, muito até insuportável. Calúnias, infidelidades, deslealdades, pode desencadear solidão, pode desencadear apontamentos, julgamentos. Mas quando você voltar, como Pedro voltou, o vento vai cessar, o processo vai acabar, e você vai ter a experiência que todos os outros não tiveram. Eles voltam, e versículo número 32, o vento cessou. Então os que estavam no barco, vindo, adoraram, dizendo: verdadeiramente é o Filho de Deus. A palavra. As pessoas vão reconhecer o Deus que você serve. As pessoas vão reconhecer o Deus que está dentro de você. Eu não estou dizendo, não estou falando de religião, não estou falando de placa de religião. A religiosidade está matando, a religiosidade está prendendo, a religiosidade está... Mas o Evangelho da graça está libertando, está transformando. Alguém vai olhar e vai glorificar a Deus na sua vida e vai adorar verdadeiramente. Ele serve a Deus, ele está com Deus. Sexta-feira, hoje, encerramos essa palavra. E eu quero ministrar sobre a sua vida que o propósito de Deus é muito maior. O propósito de Deus é muito maior do que o processo na sua vida. Se você recebeu essa palavra, eu encerro agora, eu vou orar com você. Deixa lá o seu comentário. E eu quero abençoar a sua vida. Eu quero ministrar sobre a sua vida. São 23 horas e 30 minutos. Eu ainda tenho uma madrugada com Deus. E eu quero ministrar sobre a sua vida. Pastor Welber, Deus abençoe. Júlio César, olha só, Roberto França, pastor Roberto França, desculpe aí a intimidade. É o vice-presidente do Campo Nova Chavantina, Célia Neres, tantos outros. Vai falando aí para mim, lembrando de vocês aqui, a Mariana, a Deuseli, a Juliana, o Emerson. Eu vi aqui também lá de Itapurá. Gente, que bom ter vocês. Que bom ter vocês aqui. E eu quero ministrar isso na vida de vocês. Não olha para o processo, olha para o propósito. Enxerga o propósito. E o nome do Senhor vai ser glorificado na tua vida. Amém? Eu quero orar com vocês antes de eu estar encerrando. Deixa lá seu comentário. Eu tenho um canal no YouTube. Quem quiser ver a outra mensagem, já postei a primeira mensagem sobre propósito maior que o processo. Acesse lá, se inscreva, deixe o seu like ou dislike. Eu estarei lá para ministrar a palavra de Deus sobre a sua vida, tá bom? Vamos orar? Vamos orar. Se você tiver um pedido de oração, pode colocar aqui embaixo, eu vou estar orando por você. Está vendo aqui o pastor Franço, obrigado meu amigo. Essa palavra amigo me faz muito
muito honrado. Obrigado o Emerson está dizendo obrigado, amém meu pastor, amo ouvir o Senhor ministrar, é honra ministrar a palavra de Deus. Alguém aí, Ivonete, está dizendo assim, para não pastor, eu preciso parar, já está tarde e eu não quero incomodá-los. Francisco Magno, lá de Sapezal. Francisco, Deus abençoe você e sua família, meu irmão. Procure o irmão Vanderlei aí, dá um abraço dele para mim, tá bom? Tainara Cristina, amém pastor, obrigado por essa palavra, peguei sem querer e veio do céu. Glória a Deus. Tainara, Deus abençoe vocês, tá bom? Célia Nery mais uma vez, e vamos orar. Eu tenho aqui também participando o Caetano, meu amigo Caetano. Deus abençoe, Caetano, é uma honra ter você aqui nessa transmissão. Vamos orar a Deus. Quero ministrar sobre a sua vida. Semana que vem eu vou fazer uma série de transmissão de segunda a sexta. Eu vou estar alternando entre Instagram e Facebook. O Instagram que nós estamos fazendo é @adpontal. Roberto França está pedindo oração pelo tio e uma tia da UTI. Vamos orar sim. Vamos pedir a Deus para visitar essa UTI agora e trazer a eles um milagre, trazer a eles a cura. A Nayara acabou de chegar, o Luiz Carlos, tá ok? Nós estamos encerrando essa transmissão. Foi uma honra ter vocês aqui. Na semana que vem eu voltarei, tá bom? Deus abençoe. Lucas Carnial. Lucas congrega aqui comigo, aqui na Depontal, um homem que Deus tem um propósito extraordinário. E o processo na vida dele, ele vai ter que entender, mas tem um propósito extraordinário. Vamos orar a Deus. Pai, nós te louvamos e te agradecemos, ó Deus, nesta noite. Meu Deus, no transpor de um dia para o outro. Meu Deus, de um dia para o outro, Senhor, é uma junção, um transpor mesmo, Pai. Eu quero ministrar na vida de todos que estão aqui. Meu Deus, eu quero ministrar uma palavra de cura, uma palavra de transformação, uma palavra de oração sobre a vida desses que precisam, Pai, entender o propósito que é maior do que o processo. E que a vida, ó Deus, que desencadeia um processo na vida de cada um, eles olham para o propósito. Eles enxergam o propósito, eles enxergam o Senhor como grande Deus poderoso que muda a história. Eu ministro sobre a vida dessas pessoas que estão na UTI, ó Deus, o tio e o tio do Roberto França. Visita essa UTI, traz a cura, traz um milagre, ó Deus. Nós não aceitamos nada, ó Deus, que venha de contrário à sua vontade, mas segundo a tua vontade, ó Deus, nós ministramos as bênçãos, ministramos a cura. Entra dentro dessa UTI através dos teus anjos, através do teu Espírito, e traz a cura e o milagre. Meu Deus e eterno Senhor, que as tuas mãos estejam sobre as nossas vidas, sobre a vida dessas que vão ouvir essa palavra, que vão assistir esse vídeo, Pai, trazendo a eles, ó Deus, o conforto na sua história. Em nome de Jesus eu oro e ministro sobre a vida deles, para a glória do teu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe. Nicole Andrade, se não me engano é de Juara. Ó, aí acertei, vem para Juara. Estão me chamando para ir para Juara. Fala, pastor Eudes, eu estou prontinho para ir em Juara, em nome de Jesus. Um abraço ao pastor Eudes, Meirivone Diniz também aqui participando. Deus abençoe vocês grandemente. Semana que vem, entra nesse mesmo horário, eu estarei aqui para ministrar sobre a vida. A paz de Cristo sobre vocês. Deus abençoe a todos, fica com Deus. Deixa lá seu comentário. Vai lá no YouTube, no canal João Bosco dos Santos, João Bosco Santos, pastor João Bosco Santos. Vê o vídeo primeiro vídeo da semana, que é propósito maior do que o processo. Vai ter lá 2, 3 vídeos, estou postando. Se inscreva, deixa o seu like, seu dislike lá, tá bom? Deus abençoe a todos, fique com Deus, até a próxima.